Capítulo 3 do livro Teoria do Conto, da escritora Nádia Batella Gottlieb. Vamos lá, pessoal. Capítulo 3, o conto Um Gênero. E aí a gente precisa entender, vai lá no dicionário, ver o que é gênero, dá uma pausa no vídeo, gêneros textuais, gêneros literários, vamos dar uma olhada aí. A unidade de efeito de Edgar Allan Poe. A teoria de Poe sobre o conto recai no princípio de uma relação entre a extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou o efeito que a leitura lhe causa. Então, na sua ficha de pesquisa, coloca lá, Edgar Allan Poe, tracinho, extensão, e aí tem a ver com o quanto o conto dura, né? Quanto tempo você leva para ler o conto. Outro tracinho, efeito, né? A partir da extensão você busca um efeito no leitor, ok? E aí vamos ver. Conto, reação, reação, efeito. E tá aí, a prova vai estar aí, porque o mais importante é o conceito do Edgar Allan Poe diante do que a gente vem estudando até agora, ok? É o que Poe expõe no prefácio à reedição da obra dele, dos contos, né, da Twice Told Tales, um texto intitulado Review of Twice Told Tales, de 1842. Aí o contista norte-americano lembram, gente, vocês precisam estudar Edgar Allan Poe, vão estudar na literatura norte-americana, literatura da língua inglesa, porque ele é muito famoso hoje em dia, ele morreu há quase 200 anos, escreveu há 200 anos, e ele que trouxe essa coisa do conto moderno, ele que popularizou, além de ser o pai do terror, os contos dele são incríveis. Eu vou listar alguns, mas você pode ir no canal Conto um Conto e digita lá, Edgar Allan Poe, Conto um Conto, que você vai ver. Tem mais de quase 40 contos que eu já narrei lá, e todos eles com uma grande aceitação, né? Com milhares de visualizações, porque realmente ele é uma figura popular, muito popular entre os amantes da literatura, principalmente a literatura de terror. Mas ele não é só um escritor de terror. Ele que ajudou a elevar esse gênero do terror, do horror, mais do terror. Depois a gente pode falar sobre a diferença do terror para o horror. Porém, ele trouxe... Claro que tem outros escritores anteriores ao Edgar Allan Poe que tratou desse tema do terror, mas não do ponto de vista do louco, do ponto de vista do maluco, do psicótico. Isso ele fez de uma maneira como nenhum antes havia feito, e poucos conseguiram repetir esse feito de Edgar Allan Poe. Então, são muitos contos, além do poema O Corvo, que você vai encontrar os mais famosos na tradução do Machado de Assis. É gostoso você ouvir também o Corvo no original. Quem já entende inglês pode ler no original, que vai ter uma sonoridade muito peculiar. E até ouvir, joga no YouTube The Raven, com a narração do Christopher Lee, né? É incrível, vocês vão adorar. No português tem a tradução do Machado de Assis, que é um pouco mais arcaica, um pouco mais antiga, já que o Machado era um fã do Edgar Allan Poe, ok? E resolveu fazer a tradução, só que ele fez a partir do texto do Baudelaire. Então ele não fez direto do original em inglês, ele fez do francês, que o Baudelaire também era um fã do Edgar Allan Poe, traduziu para o francês o Corvo, e aí o Machado traduziu para o português. E um pouco depois, nada mais, nada menos que Fernando Pessoa resolveu traduzir também o Corvo. Então Edgar Allan Poe, ele tem esse que é um dos poemas mais conhecidos no mundo, só que na língua portuguesa tem mais de 60 traduções, e eu tenho algumas delas no meu canal, Traduções do Corvo, Conto um Conto, você vai achar interessante também.
Tem até uma análise fazendo um comparativo entre a tradução do Machado de Assis e do Fernando Pessoa. Além, é claro, os contos do Poe, tem o Coração Denunciador, que é incrível, tem o Gato Preto, tem o Diabo no Campanário. O Diabo no Campanário é incrível. Tem o Caso do Senhor Valdemar, um conto sobre hipnose. Tem A Queda da Casa de Usher, incrível também. William Wilson, surpreendente. O Retrato Oval, O Poço e o Pêndulo, O Barril de Amontilhado, Ligeia, Metzgergesten, Os Crimes da Rua Morgue. Nesse dos Crimes da Rua Morgue, há uma introdução de um novo gênero, que é o conto policial, onde você vai ter um investigador, um detetive, que vai desvendar um caso, e aí é o início de uma longa trajetória de investigadores que depois vão ser baseados nesse primeiro detetive, que é o Dupin, né, o detetive Dupin. Depois, Conan Doyle vai criar o seu famosíssimo Sherlock Holmes, baseado também, inspirado no Dupin, do Edgar Allan Poe. A Agatha Christie também vai criar o dela, o Hercule Poirot, né, um belga, né, que aparece nos filmes, nos livros da Agatha Christie, como o Expresso do Oriente e tantos outros. Quem gosta de contos de mistério e investigação, né, até chegar hoje no que é o Dr. House, o CSI, essas grandes séries que tratam do tema. Começou tudo lá no Edgar Allan Poe com o Detetive Dupin, nos Crimes da Rua Morgue. Ok? Você vai ter A Máscara da Morte Vermelha, da Morte Rubra, vai ter Eleonora, vai ter Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, Os Dentes de Berenice. Gente, vocês precisam ler Os Dentes de Berenice, que loucura que é. Morella, A Carta Roubada, Duque de L'Omelette, O Demônio da Perversidade. Bom, são muitos contos do Edgar Allan Poe que fazem parte da cultura popular literária. As pessoas gostam muito desse escritor. Tem alguns filmes onde a imagem de Edgar Allan Poe aparece como personagem. Tem o próprio filme com o John Cusack, que é o Corvo, muito diferente também. Aliás, são mais de 10 filmes. Até que ele aparece na série da Netflix, Altered Carbon, né, como o dono de um hotel virtual, uma coisa assim. E é interessante também. Então, para vocês terem uma ideia aí de quem é Edgar Allan Poe, ok? Então, vamos lá. Inclusive, a morte dele é bem misteriosa, tanto quanto a obra dele. Aí o contista norte-americano parte do pressuposto de que, em quase todas as classes de composição, a unidade de efeito ou impressão é o ponto de maior importância. O importante no conto é o efeito que ele vai causar na gente. A composição literária causa, pois, um efeito, um estado de excitação ou de exaltação da alma. Você vai ter que anotar tudo isso, ok? Excitação, efeito, impressão e exaltação da alma. É isso que a professora quer lá na sua provinha. E como todas as excitações intensas, sabe aquela coisa, né? Elas são necessariamente transitórias, ok? Ela vai passar, né? Senão você vai ficar doido. Logo, é preciso dosar a obra, de forma a permitir sustentar essa excitação durante um determinado tempo. Se o texto for longo demais ou breve demais, essa excitação ou efeito ficará diluído, né? Não vai ter aquele tapa na cara que o conto te dá, né? Torna-se imprescindível, então, a leitura de uma só assentada. O que é isso aí? Para se conseguir essa unidade de efeito. No caso do poema rimado, não deve, abre aspas, na fala do próprio Poe, exceder em extensão o que pode ser lido com atenção em 1 hora. Somente dentro desse limite, o mais alto nível de verdadeira poesia pode existir. Então, aquilo que você lê numa sentada só. Sentou no sofá para ler, você consegue ler o conto inteiro. Mais do que isso, você perde o efeito, ok? Voltando no texto. É natural que entre essas formas, poema rimado, conto ou romance, haja uma hierarquia em função desse critério. Qual o que mais favorece a leitura de uma só vez?
como popularmente se diz, de um só fôlego, numa paulada só. A resposta de Poe é que podemos continuar a leitura de uma composição em prosa devido à própria natureza da prosa, muito mais longamente que podemos persistir para atingir bons resultados na leitura atenta de um poema. Este último, se realmente estiver preenchendo as expectativas do sentido poético, induz a uma exaltação da alma que não pode ser sustentada por muito tempo. E explica: todas as excitações intensas são necessariamente transitórias. Dessa forma, um poema longo é um paradoxo. E, sem dúvida de impressão, os efeitos mais profundos não podem ser conseguidos. O que é paradoxo? Uma aparente falta de lógica, né? Não tem lógica um poema muito longo, porque você não vai chegar lá, né? É igual uma música que tem, né, 2 horas de extensão, você vai chegar uma hora que cansa, né? O poema não deve, pois, ser longo demais nem breve demais. Poe situa-se equilibradamente no meio. Um poema breve demais pode produzir uma impressão vívida, mas nunca intensa e duradoura. Se ele for curtinho, né, não vai explodir a mente, né? Sem uma certa continuidade de esforço, sem uma certa duração ou repetição de propósitos, a alma nunca é profundamente atingida. Isso no caso dele muito curto, né? Por isso tudo, a brevidade extrema, aquela coisa muito curtinha, degenerará, vai destruir o epigramatismo. O que é epigramatismo? Epígrafe é aquelas frases muito curtinhas que colocam nas placas de esculturas, de estátuas, né? Então, vai acabar caindo no o epigramatismo, que é apenas uma frase bonitinha numa placa, né? Que tem um valor, mas não chega a explodir a mente assim, né? Continuando. Mas o pecado da extensão extrema ainda é mais imperdoável. Então, se por um lado aquele texto muito curto vai cair na epígrafe, que é uma plaquinha pequenininha, aquele que é muito longo é ainda mais imperdoável. Já imagino o Edgar Allan Poe falando, ok? Essas mesmas propostas de leitura e teoria do poema, Poe aplica-as às leituras do conto em prosa, definindo a sua medida de extensão ou tempo de leitura. Referimos-nos à prosa narrativa curta, que requer de meia hora a 1 ou 2 horas de leitura atenta. Então guarda esses 3 tempos aí. Começa com meia hora até 2 horas de leitura atenta, ok? Da mesma forma que o poema rimado é superior ao conto no que se respeita às potencialidades de conquistar um único efeito, um efeito único, já que poema é tapa na cara, né? O conto ele está entre o poema e o romance. O poema é mais curtinho, né? Por exemplo, o Corvo do Poe tem 10 minutos de extensão, ok? O conto, a maioria dos contos dele tem em torno de 24, 25 minutos. Já um romance você vai ler em 4, 5 até 10 horas, ok? Pois abre aspas, como não pode ser lido de uma sentada, destitui-se, obviamente, da imensa força derivada da totalidade. O que é? A professora pode perguntar, o que é, na sua concepção, de acordo com o escritor Edgar Allan Poe, a imensa força derivada da totalidade? Aí você pode responder mais ou menos isso aqui, pessoal. A capacidade de concluir a leitura de uma só vez, absorvendo toda a sua excitação, a sua exaltação da alma. Por quê, gente? Imagina, você pegar um conto para ler, aí você larga ele lá, vai pegar só no outro dia. No outro dia você já perdeu a coisa, né? Você já perdeu o efeito ali. Você está entendendo? Então, interesses externos, intervindo duramente as pausas da leitura, por exemplo, se tiver muito barulho, se tiver que parar toda hora de ler, modificam, anulam ou contrariam em maior ou menor grau as impressões do livro. Então, é claro, se chegar na cena principal, se você tiver que ficar parando, igual um filme, você está lá assistindo um filme, chega o tio, né, na sua casa,
e aí senta lá no sofá e fica perguntando as coisas para e aí, tudo bem? E aí, como é que tá a vida? E seu avô, não sei o quê, né? E você está lá tentando assistir o filme, você vai perder toda a coisa, né? A impressão do livro, né? Mas a simples interrupção da leitura será ela própria suficiente para destruir a verdade, a verdadeira unidade? Não é o que acontece na leitura do conto. No conto breve, o autor é capaz de realizar a plenitude da sua intenção, seja ela qual for. Então, mesmo que ele queira causar em você nojo, surpresa, terror, pavor, horror, asco, então perceba, né? Durante a hora da leitura atenta, olha que bonito, a alma do leitor está sob o controle do escritor. O escritor é o seu dono, ele não é seu dono, ele é dono da sua alma. Olha que fera, né? Não há leitura, não há nenhuma influência externa ou intrínseca que resulte de cansaço ou interrupção. É nessa hora que você fala, caramba, esse curso de letras é o que eu devia fazer mesmo, né? Aliás, Júlio Cortázar, aquele argentino, sobre seu estudo sobre Poe, ressalta esta intenção de domínio sobre o leitor e suas relações com o orgulho, o egotismo, a inadaptação ao mundo, a anormalidade, a neurose declarada do contista e teórico Poe. Então tudo isso estava lá na cabecinha do Poe. Neurose, anormalidade, inadaptação do mundo, orgulho. Ele era tão orgulhoso que ele fazia o conto curtinho justamente para ter total domínio sobre você na hora que lê. Ó, fera, né? Que, naturalmente, interfere na construção de suas personagens e situações. Tudo isso moldou o que o Edgar Allan Poe, o escritor, era. De fato, o fato é que a elaboração do conto, segundo Poe, é um produto também de um extremo domínio do autor sobre seus materiais narrativos. O conto, como toda obra literária, é o produto de um trabalho consciente, que se faz por etapas, em função desta intenção, a conquista do efeito único, ou da impressão total. Tudo provém de um minucioso cálculo, assim entende o contista. Concebido, voz do Poe, com o cuidado deliberado, um certo efeito único e singular a ser elaborado. Ele então inventa tais incidentes e combina tais acontecimentos de forma a melhor ajudá-lo a estabelecer esse efeito pré-concebido. Se a sua primeira frase não tende à concretização desse efeito, então ele falhou em seu primeiro passo. Então você percebe, ó, em toda a composição não deve haver nenhuma palavra escrita cuja tendência, direta ou indireta, não esteja a serviço deste desígnio pré-estabelecido. Então, antes de você começar a escrever o conto, você já tem que estabelecer que efeito eu quero causar, que efeito único e singular eu devo causar no meu leitor. A partir do momento que você tem esse efeito que você quer causar, todas as palavras que você usar no seu conto devem ir ao encontro desse efeito, porque você não pode se dar ao luxo de gastar a palavra à toa, como você faria num romance. Um romance você pode parar a história para falar sobre outras coisas, né? Sobre uma árvore ali, aí fica descrevendo a árvore e tal. Agora, no conto, não. Você tem que ser exímio, tem que ser cirúrgico. Cada palavra é pá, né? Essas considerações atentam já sistematicamente para uma característica básica na construção do conto: a economia dos meios narrativos. Anota aí, porque ela pode perguntar na prova, economia dos meios narrativos. O que é a economia dos meios narrativos? É você usar as palavras cirurgicamente com o objetivo pré-concebido de efeito único que você quer causar no leitor. Pá, vai tirar 10. Eu acho. Trata-se de conseguir com o mínimo de meios o máximo de efeitos. E tudo que não estiver diretamente relacionado com o efeito, para conquistar o interesse do leitor, deve ser cortado. Tanto, até eu para escrever, eu vou começar a escrever diferente com essas aulas aqui do Poe, né, o mestre. Tanto são importantes essas observações sobre a teoria do conto, que
que serão mais tarde retomadas por Poe na filosofia da composição. Eu já narrei essa filosofia, gente, no canal. Tem lá, é só digitar filosofia da composição, espaço, conto um conto. Está lá ela para você ouvir no metrô, no ônibus, ou ouvir em casa também. Ou se quiser, tem PDF no Google para ler também. Ele continua aí a defender a totalidade de efeito ou a unidade de impressão que se consegue ao ler o texto de uma vez só, sem interrupções, na dependência direta, pois a sua duração interfere na excitação ou na elevação ou na intensidade do efeito poético. Tudo isso você está entendendo? Para tanto, ao iniciar o processo de escrever histórias, com histórias, é o efeito que o autor deve levar em conta. Qual é o maldito efeito que eu pretendo causar no leitor? A primeira pergunta que se faz, abre aspas, dentre os inúmeros efeitos e impressões a que o coração, o intelecto, ou mais geralmente a alma, ele não quer o seu coração apenas, ele não quer a sua mente, ele quer a sua alma, são suscetíveis. Qual deles, nesse momento, eu vou escolher? O que pretende o autor? Aterrorizar, encantar, enganar, né? Já havendo selecionado um efeito, que deve ser um tanto original quanto vivido, passa a considerar a melhor forma de elaborar tal efeito, seja através do incidente ou do tom. Abre aspas, se por incidentes comuns e um tom peculiar, ou o contrário, ou por peculiaridade tanto de incidentes quanto de tom, e em seguida busca combinações adequadas de acontecimentos ou de tom, visando a construção do efeito, né? Então, ok aqui, né, pessoal? Estamos acompanhando. Muito bem, Poe ilustra esse percurso com a sua própria experiência na construção do poema The Raven, determinando as etapas da execução de um projeto. Então, certo dia, Edgar Allan Poe acordou e falou, eu vou explicar como eu escrevi o Corvo, que já era um sucesso incrível. E aí ele fez a teoria da composição, a filosofia da composição, explicando. Eu peguei isso, peguei aquilo, eu ia pegar um papagaio, mas aí eu achei o corvo interessante, tal, coloquei porque ele precisava falar, e eu acho que uma frase que tinha uma metáfora. Ele começa a explicar como ele, né, ele dá de graça para você, mas eu acho que ele não dá de graça. Eu acho que até essa explicação é um fingimento genial de Edgar Allan Poe. Então, determinando as etapas de execução do projeto, a extensão ideal de mais ou menos 100 versos, que ia dar uns 10 minutos, o tom de tristeza, os recursos necessários para atingir esse tom, o uso do refrão, o tema da morte, o espaço do quarto, o símbolo do corvo, o ambiente soturno, o personagem sofrendo a ausência da amada morta, o desfecho com a pergunta final. Ele ainda veria sua amada no outro mundo? Tem que ouvir o conto. Vocês têm que ouvir o conto, tem que ler o conto. Se o poema ou qualquer outra obra for grande, haverá naturalmente uma divisão de leitura. Você vai largar aquele poema e ler no outro dia, né? Alguém vai chegar, sempre tem aquelas coisas, né? No entanto, para cada período são mantidas as mesmas exigências, com o objetivo de fisgar o leitor, manter a atenção sem afrouxá-la, para não dar ensejo a interrupções. Daí a conclusão lógica que chega a Poe. Um poema longo nada mais é que uma sucessão de poemas breves, isto é, de efeitos poéticos breves que se sucedem. Há um claro limite quanto à extensão para todos os trabalhos de arte literária. O limite de uma única sentada. E continua. Embora em alguns casos de prosa, como no caso de Robinson Crusoe, que não exige unidade, esse limite seja ultrapassado com vantagens. Nesse caso, o desfecho torna-se também um elemento importante, no sentido de colaborar para o efeito que se deseja. Abre aspas. Todo enredo digno desse nome deve ser elaborado para o desfecho, antes de se tentar qualquer coisa com a caneta. É somente com um desfecho constantemente em vista que podemos conferir a um enredo seu indispensável ar de consequência, ou de casualidade, fazendo com que os incidentes, e principalmente em todos os pontos, o tom tendam ao desenvolvimento da intenção.
Resumindo, é isso. Se você não sabe como é que vai terminar o seu livro, nem comece. Né? Começou a contar o livro, pelo menos você talvez não saiba o que vai acontecer no meio, mas você já sabe o que vai acontecer no final, porque aí o livro inteiro ele caminha para esse final. Porque senão ele fica batendo, ele vai para outros lados, ele se perde. Né? Ele não sabe para onde ele vai. Então, tanto faz. Aí, e o leitor percebe que ele está sendo conduzido por uma pessoa que não tem a mínima noção para onde vai. Isso é claro. Um conto de Poe. Estaria Poe se referindo ao tipo de conto de que era mestre, o conto de terror? Suas considerações parecem ser de ordem geral para todo conto. Convém salientar, no entanto, que no conto de terror ou no conto policial, o efeito singular, o efeito único, tem uma característica, uma especial importância, pois surge dos recursos de expectativa crescente por parte do leitor, porque aí aos poucos você vai ficando cada vez mais interessado para saber o final, voltando no texto. Ou da técnica do suspense perante um enigma, que é alimentado no desenvolvimento do conto até o seu desfecho final. Por isso, Júlio Cortázar, lá o argentino, bem resumiu o conceito de conto de Poe. Um conto é uma verdadeira máquina literária de criar interesse. Aliás, Júlio Cortázar vai mais além, talvez por se basear não só na teoria, mas também na leitura dos contos do Poe. O contista e crítico argentino identifica o acontecimento como sendo o grande instrumento de causar interesse no leitor de Poe. No conto, abre aspas, vai ocorrer algo, e esse algo vai ser intenso. Para Júlio Cortázar, Poe compreendeu que a eficácia de um conto depende da sua intensidade. Guarda aí, anota aí na sua ficha de leitura. Conto intensidade como acontecimento puro, isto é, que todo comentário ao acontecimento em si deve ser radicalmente suprimido. Ok. Isto é, cada palavra deve confluir para o acontecimento, para a coisa que ocorre, e essa coisa que ocorre deve ser só acontecimento e não alegoria, ou pretexto para generalizações psicológicas, éticas ou didáticas. Aí a gente vai entrar o Poe ele fala sobre isso Nunca aposte sua cabeça com o diabo. Ele fala sobre alegoria, pretexto e generalização psicológica, abordando a moral. Ele fala assim, as pessoas reclamam que eu não uso morais, né? Morais é aquela coisa, né? Obedeça a sua mãe, senão o lobo mau vai te pegar. Não seja preguiçoso, senão, né, sua casa vai ser derrubada pelo lobo. E as pessoas reclamavam que os contos dele não tinham moral, não tinha uma alegoria, né, que é uma representação por meio de um personagem alegórico ou de uma situação alegórica. Ele preferia usar o acontecimento em si e não a alegoria, que seria uma metáfora do acontecimento. Ok? Para Poe, tais propostas de construção da obra em função de um efeito pré-determinado, seja no poema, seja no conto, primam pela racionalidade. Existe sempre a ideia de um projeto. Então aqui ele abandona essa coisa do artístico, daquela coisa eu estou com uma inspiração poética. Não, para ele é racionalidade, é mapa. Você fazer o mapa do seu conto, usar a cabeça e apenas a cabeça, sem aquele sopro, ele recebeu o dom da escrita. Não, é racional, é lógico, é matemática o conto, né? Existe sempre a ideia de um projeto, ou um propósito ou intenção, como se fosse um mapa mesmo, tá, pessoal? Que posteriormente passa a ser executado mediante um trabalho racional, segundo ele, com a precisão e rígida lógica de um problema matemático. Incrível, né? Veja-se o exemplo de um dos seus mais famosos contos, que é considerado o iniciador do conto policial, Os Crimes da Rua Morgue, publicado em 1841. Nele, a admiração pela análise manifesta-se da sua preleção sobre os jogos, que vai ocupar a primeira parte do conto. Então,
tá lá o detetive Dupin, né, com o seu amigo, que depois a gente vai conhecer esse tipo de personagem que é o coadjuvante, em outras figuras como o Dr. Watson, do Sherlock Holmes, né? Então tá lá o Dupin, e ele se dá conta com um terrível crime, um crime monstruoso que ocorre, né? Tem a vítima, a mulher, ela é enfiada no meio da lareira, na chaminé, sabe? Toda destroçada, enfiada na chaminé, a outra é toda horrivelmente assassinada, e ele fica pensando, mano, como é que o cara entrou aqui e matou essas mulheres com tamanha brutalidade, né? Então vamos continuar no texto aí. E encontra-se ilustrada no próprio enredo do conto, como o detetive Dupin, antecedente do futuro Sherlock Holmes, como eu já falei, do inglês Conan Doyle, observa e analisa as peças, né? Ele chega lá, tá aquela bagunça, né? E assim monta sua versão dos crimes ocorridos na Rua Morgue e aceita a jogada descobrindo o criminoso. Gente, vocês precisam ler esse conto, viu? Isso faz parte da vida de vocês. O narrador do conto é o companheiro do detetive amador Dupin, com quem ele vive em Paris, na mais absoluta reclusão, segundo o narrador, abandonando-me ao sabor de suas extravagantes originalidades. Dupin é um analista, tal como Poe é, e de fato há uma clara admiração pelo analista. Então, Poe, pela via do seu narrador, talvez, exulta o analista com a sua atividade espiritual, cuja função é destrinçar enredos. E é dessa forma que o enredo se desenvolve. Da notícia do crime lida no jornal, à observação direta do local e com o desvendamento do criminoso. E mediante a técnica do suspense, retarda a resolução da ação. E assim causa a perturbação lógica. A hora que vocês leem o final da história da Rua Morgue e ficar sabendo quem é o assassino, causa uma perturbação lógica. É quando explode a mente. Pau! Nossa, mano, que louco! Que é consumida com angústia e prazer, né? Já aconteceu muito isso quando vocês estão maratonando série, né? Segundo o Roland Barthes, ou Barthes, né? Já abre mais um nominho aí na ficha. Em A Introdução à Análise Estrutural da Narrativa, o suspense alimenta, pois, a curiosidade do narrador e a nossa. O narrador ele vai junto com a gente, né? Por isso que ele é um personagem também, apesar de nem sempre ele participar da história, né? Na medida em que o detetive conta aos poucos o que já sabe. E ele sabe quem estrangulou as duas mulheres. A filha, que depois de violentamente estrangulada, foi empurrada na chaminé de cabeça para baixo, e a mãe, que foi encontrada no pátio da casa com o pescoço tão cortado que, ao levantarem o corpo, a cabeça, né? Ele sabe, e o narrador, e nós não. Mas ele sabe, o narrador não. Você vê como é bem criado esse texto. Aos poucos é que ele vai desvendando o crime sob o nosso olhar espantado, olha. E com um detalhe ainda de maior espanto. O segredo está em chegar facilmente à dissolução do mistério, coisa que a polícia não é capaz. Mas é por esses desvios do plano comum que a razão tateia o seu caminho. Se é que existe, na procura da verdade. Afirma Dupin que poderia ser também o próprio contista Poe. Com e contra Poe. Gente, Edgar Allan Poe ele foi muito cultuado, mas também foi muito criticado. Aliás, ele era odiado, porque ele era um crítico literário também. E nem todo mundo concordava com o que ele falava. Então vamos ver aqui. Mas foi também Cortázar que alertou para o fato de que os contos e poemas do Poe não são feitos por sua neurose, mas por seu dom artístico. Então, mesmo ele falando que ali não tinha arte nenhuma, não, gente, isso aqui é pura matemática. Eu crio uma tabelinha aqui, e a partir dessa tabela eu posso escrever qualquer conto, porque isso aqui é puro lógica. Aí o Cortázar fala, não era bem assim.
Não é bem assim, mas tem artístico aí também. Senão todo mundo fazia conta igual você, Edgar Allan Poe, você acha? Mas em Poe, um caso clínico e um caso artístico. Assim como nos seus textos há a execução de um desígnio pré-estabelecido, que é a parte lógica, e também há uma outra ordem, muito mais profunda, muito incompreensível. Existiria então algo além do cálculo engenhoso, que seria o próprio engenho artístico. Complementando e contrariando Poe, considere-se, pois, que nem toda obra é só deliberada, ou se faz por um processo mecânico, de execução consciente de um plano pré-estipulado. Nem a de Poe, segundo Cortázar. Também Boris Eichenbaum, ao estudar os contos de O. Henry, atenta para os princípios já determinados por Edgar Allan Poe, na sua teoria e na sua prática, examinando as diferenças entre novela e conto e romance, e constata que existe entre eles uma diferença de princípio, determinada pela extensão da obra. E ao especificar essas diferenças, vai cair na questão do efeito, que a gente já vem falando bastante, e unidade. Unidade é você conseguir absorver numa paulada só aquilo ali, né? Tudo na novela, assim como na anedota, tende para a conclusão. Ela deve arremessar-se com impetuosidade, tal como um projétil jogado de um avião, para atingir todas as suas forças o objetivo visado. Ou seja, no conto não dá para ficar gastando palavra à toa, não. Né? Short story é um termo que subentende sempre uma história que deve responder a duas condições: dimensão reduzida e destaque dado à conclusão. Ou seja, você já começa o conto indo para o final. Essas condições criam uma forma que, em seus limites e em seus procedimentos, é inteiramente diferente daquela do romance. A novela ou o conto terminam no clímax, enquanto que o romance, o clímax deve encontrar-se em algum lugar antes do final. E termina por epílogo ou falsa conclusão, né? Sabe, depois que teve a luta lá, depois que o cara já virou fumaça e tal, aí você faz um epílogo, né? Faz uma ceninha de todo mundo junto no final ali, né? Fazendo uma confraternização, né? Isso é romance. Agora o conto não. O conto não dá esse espaço para o epílogo, né? Ou a falsa conclusão, como está falando aqui, né? Ele termina na cena do pulo, né? A hora que o... né? E a análise que faz da produção norte-americana de contos leva a conclusões semelhantes, reconhecendo nela três características: a unidade da construção, o efeito principal do meio da narração e o forte acento final, que é a hora do... né? A hora que realmente explode a mente lá. Também o Henry como Stevenson. Stevenson, pessoal, não está falando aqui o primeiro nome, mas deve ser o do Médico e o Monstro, tá? Como Poe, tinha o conto na cabeça antes de escrevê-lo. O plano ou design surge como característica do conto. Para Boris Eichenbaum, tal como para Poe, tal como para Jorge Luis Borges, que em entrevista a um canal de TV em São Paulo, em 84, distinguia a poesia lírica que deixa fluir a intimidade do conto, que é a construção. É por isso que Sean O'Farlane constata que no conto moderno, além de sua curteza, da sua compreensão dramática e do seu caráter pessoal, uma rigidez de construção. Essa mobilidade para o detalhe combinada com a rigidez da direção geral é um dos grandes prazeres técnicos do conto moderno. Considere-se ainda que o conto evolui e se multiplica em diversas possibilidades de construção. Todos os contos provocam um efeito único no leitor. Não haveria os que provocam nele diferentes efeitos. Efeitos que podem, inclusive, ir sofrendo mudanças no decorrer da leitura. Desde o extremo cômico ao extremo sentimental, por exemplo. Seriam esses maus contos? Seriam esses contos? Opa, você percebe que não tem o que é o conto aqui, gente. Esse livro aqui não é para falar o que é o conto. É para falar que existem várias concepções, né? Essas oscilações mostram
que a questão da totalidade de efeito é mais complicada do que parece à primeira vista. Vale aí a observação do contista William Saroyan. Já li também um conto do Saroyan, chamado o Ousado Rapaz do Trapézio Suspenso. Gente, esse conto é bonito e triste. Vai lá, Ousado Rapaz do Trapézio Suspenso, do William Saroyan, conto um conto. Você vai gostar desse conto, viu, gente? Então ele fala aqui. Vale aí a observação do Saroyan ao considerar se a medida do conto é a da leitura de uma só assentada. Há uns que podem se sentar por um tempo mais que outros, né? Nem todo mundo consegue ficar 1 hora sentado lendo conto ali, né? Então, Saroyan está vindo aqui para discordar do Edgar Allan Poe. Outros teóricos se opõem à teoria de Poe porque atentam para a dificuldade da estipulação de uma teoria sobre o conto, dada a sua fluidez. O conto pode ser quase tudo, já afirmava nos anos 40 o Bates, né? Como já afirmara 3 anos antes o próprio Mário de Andrade. Né? Então, conto é o que a gente... Está lá no começo, né, da leitura, né, no capítulo 1 ainda. Conto é o que a gente chama de conto, pô. Se está lá conto é porque é conto. Se tivesse outra coisa ia ser romance, ia ser bom. Esses teóricos recorrem à antiguidade do gênero, que absolutamente não é um gênero novo, né? Já que bem antes de Cristo, esse negócio de conto. Né? Produto do século XIX, as suas origens são antigas e remontam, segundo alguns, às baladas da pré-história, depois inseridas nas épicas, né? Vem passando aí por Homero, pela Ilíada, passando por coletâneas como Decameron, do Boccaccio. Bom, outros avançam na consideração desse efeito de que trata Poe. Que efeito seria esse? Seria a apreensão de uma atenção unitária, para além do tamanho da extensão? Neste caso, enquanto no romance há várias, né, são pequenos momentos de exaltação da alma, né, no romance, com relaxamentos intermediários, né, aquela hora que o romance fica meio chatinho. No poema é possível haver uma só. De todo modo, para a leitura de cada conto, a questão permanece. Quais as condições que no conto lido propiciam essa tensão? Fala-se, além da tensão, em condensação, ou concentração, ou compactação. É o que nos propõe Chekhov. Quem é Chekhov? Anton Chekhov. E aí eu sugiro a leitura do conto Angústia, do Anton Chekhov. Tem lá no canal também. E Bilhete Premiado. Aliás, esse Angústia é um dos contos mais tristes e mais bonitos que eu já li. Então, é o que nos propõe Anton Chekhov, é um russo, né, da literatura russa, junto a outros quesitos do conto, na sua fata e conscienciosa correspondência. Então vamos parar por aqui. Na próxima já começa com a unidade de efeito e a contenção em Chekhov.